Qual foi a atitude de Jesus em relação ao Templo de Jerusalém? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos estudando o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Este presente que nasceu por pedido de João Paulo II. Na época, era responsável o cardeal Ratzinger e aprovado pelo Papa Emérito Bento XVI. E a pergunta de número 115 trata do Templo de Jerusalém. E pergunta assim: qual foi a atitude de Jesus em relação ao Templo de Jerusalém? Nós sabemos que o templo ocupava um lugar único na vida do povo de Deus. O grande sonho de cada fiel era ir ao templo, melhor, subir ao templo, porque ficava num lugar mais alto que as outras cidades. E há até vários salmos com o título de ir ao templo. Ir ao templo era participar no encontro com Deus. E como Jesus olhou esse templo? Ele foi muitas vezes acusado de hostilidade ao templo, como se não gostasse, mas, na verdade, ele o venerou como morada do Pai. Basta lembrar aquele episódio que ele ficou indignado contra os vendilhões e perguntava o que estavam fazendo com o Templo de Jerusalém, transformando a casa de seu pai numa casa de comércio. E Jesus consagrou boa parte do seu tempo na pregação ali, nas cercanias do templo. O Templo de Jerusalém não era como pensamos uma igreja nossa, não. Era todo um conjunto de construções onde havia um espaço onde Jesus ensinava. E tudo demonstra que ele, Jesus, gostava de estar ali. Mas Jesus também ali, e aí foi um grande problema, quando ele predisse a destruição do templo. E para os seus contemporâneos, isto era uma blasfêmia. E se isso fosse impossível, mas isso era uma obra material. Um dia estava sujeito a decompor-se. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, da era cristã, quando foi destruído. Então o templo, como em contrário ao que muitos pensavam, ele não valia por si mesmo, valia como símbolo da presença de Deus. E no meio do seu povo, símbolo do nosso próprio corpo, chamado um dia a ser templo do Espírito Santo. Jesus deixou claro então que o verdadeiro templo de Deus era o seu corpo de Filho de Deus encarnado, que aceitou morar entre nós. Então tudo isso fica claro. Jesus amou, Jesus respeitou e deu um grande realce ao templo como um lugar de oração, mas também deixou bem claro que no campo material tudo é relativo. Mesmo em nossas mais belas igrejas seculares históricas, marcadas por tantos fatos grandiosos, não tem uma vida eterna. Mas o nosso corpo, templo do Espírito Santo, este sim é um templo que merece todo o nosso respeito. Como merece respeito o corpo do meu amigo, o corpo da minha amiga, templo de Deus, como merece nosso respeito e como vai pedir contas daqueles que abusam do seu corpo ou usam mal o corpo do seu irmão, fazendo dele instrumento de pecado. Quando é chamado a ser o templo de Deus,
Respeitar o corpo, cuidar da saúde, é uma forma de respeitarmos a lei de Deus a nosso respeito. Então, que o seu corpo, como templo do Espírito Santo, receba de sua parte todo respeito e amor. Deus é justo e verdadeiro, e nos fez livres e nos dá consciência do bem e do mal. Se quero, na hora da minha morte, estender minhas mãos a Deus e dizer: aqui estou, preciso ser um servo prudente, que desenvolveu seus talentos e viveu o amor, que construiu a partir dos tempos obras de bondade. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.